Bom, rapidamente, o panorama hoje é... Ontem tivemos muito dano causado pela oposição que não aceita os resultados eleitorais, que contesta. O que o governo fala, e com razão, é que eles estão tentando gerar um Guaidó 2.0, então esse González seria esse novo Guaidó, e é até curioso porque o Guaidó, que não é nada, é um famoso nada, e ele reconheceu, né, o González como presidente eleito da Venezuela. Então, assim, ao nada reconhecendo o ninguém. Porque o González é um ninguém, né? Porque a candidata de verdade era a Corina Machado. Então, ontem nós tivemos muita tensão no país inteiro. Eu estou aqui perto da Avenida Urrutia e, assim, o que existiu ali na Avenida Urrutia? Corte de carne, né? Fechamento da rua, queima de lixo, muita tensão, a polícia dispersando com gás lacrimogênio. Só que lá mais perto de Miraflores, teve enfrentamentos mais sérios. E à noite teve um policial que foi baleado e veio, infelizmente, a falecer. Ao longo do país, nós tivemos cenas de saque. Então, saque a supermercado, destruíram um dos postos de abastecimento das cestas CLAP. Essas cestas, elas são distribuídas pelo governo, como se fosse uma cesta básica que o governo distribui para todos os venezuelanos cadastrados. Essas cestas foram a grande responsável por segurar a Venezuela durante o pior período que o país passou, né, nesse século, que foi após aí as sanções, uma mistura das sanções econômicas dos Estados Unidos com o processo de desestabilização gerado por ninguém mais, ninguém menos que Juan Guaidó e companhia. Então, saquearam esse centro CLAP. O Maduro já anunciou que vai criar um programa de financiamento para que essas pessoas que tiveram seus mercadinhos, vendas atacados ontem possam se restabelecer. Esse centro CLAP vai ser restabilizado. Tipo 8 de janeiro. Gente, eu gostei disso, 8 de janeiro da Venezuela. Só que, assim, 8 de janeiro foi brincadeira de criança, tá? Porque ninguém morreu, eles foram lá, quebraram umas estátuas, assim, destruíram algumas obras de arte, o que é muito caro para nós, mas não se compara em termos de danos materiais e de vidas. Ninguém morreu no 8 de janeiro, graças, né? Enfim, então... O que mais que aconteceu ontem? Queimaram prefeituras do PSUV, queimaram, como é que chama? Assim, centros do partido, sede do partido também queimaram. Então, foi um grande ato de vandalização pelo país. A polícia, o Maduro está convocando a grande União Cívico-Militar Policial, que é para conter e segurar o que eles estão chamando de ato golpista. E aí tem uma denúncia também muito interessante, que eu acho que a imprensa brasileira pode se debruçar um pouco, que é o suposto, vamos dizer assim, envolvimento do próprio Elon Musk nesse processo. A gente já estava falando, e eu já tinha conversado aqui, inclusive com o Miguel, sobre o panorama no momento que eu estava meio que especulando, né? Mas eu já imaginava que esse cenário seria dado, porque a gente sabe como é que a oposição venezuelana, oposição que nunca reconhece resultado, que sempre provoca conflitos. E agora, neste momento, o que está acontecendo, além dessas questões das guarimbas, que são esses protestos violentos que eu relatei, além disso, o que está acontecendo é um assédio, uma tentativa de desestabilização maior, né, da lisura e da transparência do processo eleitoral, porque o CNE está sob ataque. E a denúncia do governo é que as pessoas por trás desse ataque, então, esse ataque gerou a demora na transmissão dos resultados no domingo e agora está gerando também problemas na consolidação das atas. Esse ataque está sendo coordenado do exterior, de acordo com o levantamento que o país conseguiu, né, que o governo conseguiu aí fazer da inteligência, vem parte da Macedônia do Norte. E o que a gente vê também... Não, e aí o que eles estão denunciando é que por trás desses atos estão Maria Corina Machado e Leopoldo Lopes. Leopoldo Lopes, que já não está na Venezuela, que está no exterior, então fazendo essas ações para gerar o caos.
E também hoje, né, nessa terça-feira, os apoiadores de Maduro saíram às ruas para respaldar a eleição do presidente, mas tivemos... Então, assim, muita gente saiu, começou a sair dos bairros e descer para Caracas, porém, choveu bastante. E isso, dispersou e desmobilizou também uma boa parte desses manifestantes. Mas a ideia era ir ao Miraflores e fazer um cerco de proteção, né, de defesa do governo e tal. Mas essa chuva que deu uma complicada aí na marcha, mas de fato ainda tem gente nas ruas e tem gente, enfim, protestando, e aí de forma pacífica. A gente precisa entender muito bem que a oposição não é pacífica, a oposição é parte inerente dessa oposição de extrema-direita, atos vandálicos, e não é só igual black blocs, não, quebrar vidraça de banco, que, enfim, né, o banco tem seguro, que isso aí não é nada para os bancos. É isso, como eu falei, é saque de lojas e principalmente violência física. Pessoas que se pareçam com chavistas realmente correm risco. Não precisa você ser chavista. Basta você parecer um chavista, você corre risco de ataque, de danos à sua própria vida. Vanessa, eu lembro que eu comecei a acompanhar o processo da Venezuela desde o início, desde o primeiro governo Chávez. Eu lembro perfeitamente, acompanhava muito, eu era já jornalista político, blogueiro, então acompanhava de perto, e eu acompanhava os embates de rua, inclusive, né? Tinha embates de rua, tinha os bairros chavistas e os bairros profundamente anti-chavistas, né? Agora, Aninha, quer fazer mais alguma pergunta? Você está bem antenada sobre a Venezuela. Não, o que eu queria saber da Vanessa, talvez ela não saiba ainda a repercussão, né? Mas a repercussão da fala do Lula, que acabou de sair, né, lá na Venezuela, porque eu mesmo estava recebendo aqui 1000 perguntas de várias partes daí, nossas aí, interlocutores pelo mundo, né, sobre o posicionamento do Lula. Eu queria sua avaliação, Vanessa, o que você achou dessa fala do presidente Lula? E, na minha opinião, foi uma fala, assim, não foi de todo ruim, acho que a Sara até achou que foi pior do que a minha avaliação da Sara foi pior do que a minha. Eu achei que foi uma fala dúbia, mas foi boa a cacetada assim, na imprensa que ele deu, né? Queria saber de ti, sua opinião e a repercussão que pode ter a fala do presidente Lula para todo o processo. Nossa, eu estou na contramão, então, porque eu achei ótima a fala dele. Não tem nada de grave, nada de assustador. Acabou. Morre aí. Então, o governo brasileiro está esperando sair das atas? Ok. O prazo, gente, nem se esgotou, entende? O prazo que o próprio CNE tem para transmitir essas atas encerra amanhã, 18 horas. Então, esse bafafá, esse zum, principalmente da imprensa brasileira, que é uma loucura a imprensa brasileira, assim, é fora de contexto, é fora de proporção, e criando uma situação... criando uma situação total de desestabilização, porque ao questionar as tais das atas, o que acontece? Parece que não tem transparência. E quando fala ata, parece que é uma coisa assim, né, o papel aqui que o pessoal depositou na urna, aí os chavistas pegaram as urnas, saíram correndo, igual no... Vamos ser transparentes? Igual acontece no Paraguai. Eu nunca vi nenhum jornalista, nenhuma imprensa, ninguém questionar a eleição no Paraguai. E no Paraguai é isso que eles fazem. Eles pegam as atas, saem correndo, burlam, roubam urnas, etc. Sempre o Partido Colorado ganha, e com muita fraude, com muita corrupção, e ninguém fala nada, né? Assim, então, é um exagero. E aí, quando o Lula fala isso, não tem nada de grave, nada de assustador. E, de certa forma, respalda a nota que foi divulgada pelo PT. Também veio gente questionar e criticar o PT. Ai, como pode o PT falar antes do Lula? Porque é o partido do Lula. Gente, é um partido político. Um partido político que tem o direito de, digamos que, pressionar o seu líder à esquerda. Não foi isso que o Lula disse? Que ele queria ser provocado, que ele queria ser demandado, né, no seu governo. Então, é isso que o PT está fazendo, dentro total da sua legitimidade. E aí ele respaldou, né, de certa forma, essa nota do PT. Ele diz, o PT reconheceu, a nota do PT é um elogio ao povo venezuelano pelas eleições pacíficas.
E, ao mesmo tempo, reconhece que o Tribunal Eleitoral já reconheceu Maduro como vitorioso, a oposição ainda não. Aí tem um processo, não tem nada de grave, nada de assustador. Vejo a imprensa brasileira tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial. E aí, só para encerrar, por que a imprensa brasileira trata como se fosse a Terceira Guerra Mundial? Porque é um comando, gente, a gente precisa entender isso. Existe um centro gerador de uma matriz de opinião, um centro gerador da matriz de opinião que vem sendo vinculado na imprensa brasileira, e esse centro é Washington. Então, várias das fake news, das mentiras que a gente desmentiu, sai dos Estados Unidos, seja via New York Times, Washington Post, ou via uma das agências, das grandes agências de notícias, chega na imprensa brasileira e aí a imprensa brasileira chafurda na lama. E aí fica repetindo, a ponto de todas as pessoas acreditarem. O que a gente está fazendo aqui é a contramão da contramão, né? Falar do processo. Então, aqui tem observadores internacionais, tem gente do PT aqui que está informando o presidente Lula do que está acontecendo. Não é só o Celso Amorim. Tem pessoas do PT próximas a Lula que estão aqui, que vieram como observadores, como convidados internacionais, que foram até os centros de votação, viram o processo, sabem como funciona o CNE, estiveram no CNE para ver e acompanhar o momento de divulgação dos dados. Então, assim, Lula está bem informado. Existe uma controvérsia entre o Lula e o Itamaraty? Muito provavelmente, sim. Agora, o eco que qualquer ruído encontra na imprensa brasileira só tem uma justificativa. O comando vem de fora, o comando vem de Washington. Então, está todo mundo, a imprensa mundial, cumprindo o script certinho. Para quê? Para dar um golpe na Venezuela. Não para dar um golpe, mas para apoiar o golpe na Venezuela. Desde antes do primeiro voto ser emitido, já estava dado que, fosse qual fosse o resultado, diferente de Edmundo Gonzalez eleito, seria questionado. E aí, termino, eu juro. Mas tem um cidadão brasileiro, jornalista, o Ariel Palacios, que, ao fazer ali sua análise brilhante, né, que sai na Globo News, que sai na CNN, na CBN, que sai por toda parte, ele traçou ali, acho que 5 cenários quando ele fez a análise. Uma delas era que o Maduro não faria a eleição. Ele vai dar algum jeito de não fazer a eleição, mencionando a questão do conflito com a Guiana. Absurdo completo, sem nenhum embasamento na realidade. E depois ele traçava três formas. Uma delas era o Maduro perde, aí vai procurar asilo no Irã, na Nicarágua, em Cuba. A outra delas era Maduro perde, provoca um banho de sangue, né? O Maduro provoca um banho de sangue. E a outra eu nem me lembro. E nenhuma delas existia a possibilidade do Maduro ganhar. E isso é de uma canalice tremenda. Por quê? Porque, gente, é preciso saber da Venezuela, do contexto venezuelano. Se o Maduro não fizesse nada, se ele não tivesse feito uma campanha, mais de 280 cidades, povoados, municípios do país, ele já teria 4 milhões e 500 mil votos, porque é isso que, no mínimo, o PSUV garante. É isso que o PSUV garante, porque tem militância. Não é uma militância como o PSOL, como o PT tem. É uma militância enraizada, atuante nos bairros, que tem fichas onde eles sabem quantas pessoas daquela região votam no Maduro. Eles têm mapeamento de, assim, 2013, quantos votos para o chavismo, quantos votos da oposição, 2018, tal. Então, eles têm mapeamento, eles sabem. 4 milhões e 500 mil votos. O Maduro conseguiu aí 5 milhões e 150. Então, além do chavismo, ele conquistou aí 500, 600 mil votos. Então, assim, você não pode tirar de barato, como a imprensa brasileira está tirando, que seria um 7-1 aqui, né? 70-30 para o Edmundo Gonzalez. Não encontra respaldo nenhum na realidade. Era óbvio que se ganhasse o Edmundo Gonzalez, seria por uma margem muito pequena. Porque quantos eleitores eles conseguem trazer? E tem mais, eu juro que eu encerro. Muitos desses eleitores deles, da oposição, estão no exterior. Então, como é que eles teriam tantos votos, 70% dos votos? É matematicamente impossível, não encontra respaldo na realidade.